Boa tarde para você que está nos assistindo ao vivo. Agora, 4h30, entramos no ar, hein, ô Josiel? Pontualmente hoje, né? E vamos acabar pontualmente, né? Temos um descontinho hoje, é isso? De 5 minutos. Legal, 5 minutos a menos hoje. Bom, muito boa tarde para você que está me assistindo ao vivo pelo meu Instagram, @petrosouza.jorne. Você que está me assistindo ao vivo no Facebook da TV, da Rede Aurora. Pela tvaurora.com.br, pelo canal 171 da Soul TV, canal 16 nas demais TVs por streaming. E boa noite agora, né, para quem está nos assistindo ao longo da semana na TV Aurora, nesses canais que a gente já disse. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que estiver no YouTube, no meu Instagram ao longo das próximas semanas, no Spotify e no Amazon Music. Lembrando, além de todos esses canais que a gente falou aqui, o Zoom Aurora fica disponível toda semana, além dos seus quadros também de forma individual, no Spotify, é o podcast Zoom Aurora. Se colocar Zoom Aurora ou Rede Aurora, você já acha, é em formato de videocast para você poder assistir realmente, e no Amazon Music em formato de podcast de áudio, só para você escutar, mas eu recomendo você assistir. O nosso programa é muito visual, né, Papauá? E hoje a gente está aqui novamente com ele, meu amigo Papauá, do Papauá na Rede, nosso colega, nosso amigo de Rede Aurora, para a gente continuar, para a gente terminar o nosso bate-papo da semana passada. E aí, lembrando que nesse mês de maio, toda semana a gente vai ter um co-apresentador aqui no nosso programa, e a gente já tem definido os convidados das próximas 3 semanas, tá legal? Se vocês gostarem, a gente continua com esse formato também em junho, porque esse é só o nosso segundo programa nesse formato, mas eu já estou gostando bastante. Olha, Papauá, muito bem-vindo. Valeu. Beleza, meu amigo? Certinho? Como estamos hoje? Tudo tranquilo. Agora tá mais tranquilo depois que passou o Concave, teve tudo certinho. Teve a eleição lá, tô de papa, tranquilo de novo. Papauá, né? Renovado. Só não foi eleito, né? Não, só não foi eleito, mas já tem lá, a fumacinha já saiu da chaminé branca, lá tá tranquilo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, troca a trilha aí, Josiel. Bota a trilha de escalada, né? Nossa trilha de notícias, porque é hora do nosso primeiro bloco do Zoom Aurora de hoje, o bloco das notícias. E a gente começa falando sobre TV, né? Como sempre. Olha só, A Viagem. Lembra de A Viagem, papai? Você assistiu? Gostou da novela? Né? Quem não tem, né? Quem não tem medo do Alexandre? Eu era criança quando passou aquilo. A Viagem volta nesta segunda, dia 12 de maio, no Vale a Pena Ver de Novo. Cadê? Bota aí na tela, Gabriel. Pode colocar aí no telão o nosso GC, porque A Viagem está de volta no Vale a Pena Ver de Novo. Esse que é um dos maiores clássicos da TV brasileira. Uma novela de 1994, completa 31 anos agora neste ano de 2025. E como eu falei, é lembrada até hoje. Foi reprisada 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, vale a pena ver de novo. Várias aí no Canal Viva, que foi extinto. Você ficou sabendo disso? Não. Canal Viva foi extinto essa semana e vai virar Globoplay Novelas. Olha que palhaçada. Né? Vai mudar o rótulo, mas vai continuar com o conteúdo. Não tá vai ser só novela, realmente. As séries, programas de humor, vai tudo pro Multishow. Olha aí, ó. Carente. Tá carente. Tá precisando fortalecer a marca do Multishow, né? Uma também. das coisas que a gente tava olhando foi até com relação a muito remake. Sim, até, eu sim. acho que é Kubanacan. O Pasquim falou sobre a possibilidade de voltar agora. Ah, não. Isso daí você caiu na... Foi fake news? Foi fake news. Então tá bom. Isso daí, só poder adiantar, isso faz parte do webbullying do Maurício Meirelles, você conhece? Ah, tá, sim. Ele levou isso justamente pra Globo num programa que ele vai estrear agora em junho lá. Aí parece que eles gravaram um piloto e tal, e ele enganou, disse que a Graciane Barbosa tinha adotado o bebê reborn também, postou no Instagram dela, e muita gente caiu, até eu caí quando eu vi também. Mas não, isso aqui foi combinado, brincadeira, caí. É tudo combinado, é só pra gente divulgar que daqui a pouco a gente vai debater sobre o uso da IA, que tá muito ligado a fake news também, querendo ou não.
e a questão dos bebês reborn. Olha como que a gente saiu pela tangente, viu? Saiu bem. Foi só uma chamada, uma teaser. Só uma chamadinha, fazer o corte. Vamos lá. A novela que tem temática... Tá difícil pra eu ler. Com temática espírita, era tida como improvável de ser reprisada hoje em dia na Globo, já que a direção da emissora tem tentado se aproximar cada vez mais dos evangélicos, mas, mesmo assim, tá aí de volta um dos maiores clássicos da TV brasileira, A Viagem, retorna agora nesta segunda. E eu aproveito, antes da gente mudar de assunto, rapidamente, boa tarde, Josiel e Gabriel. Quero saber de vocês, depois aqui do Papauá, qual foi a melhor novela que vocês assistiram? Por favor. No microfone, por favor, boa tarde. De preferência, só pra galera. De preferência, Boa tarde a todos. Eu, por ser um rapaz um pouco novo, uma novela que me marcou muito foi aquela da Globo que tinha o Velho do Rio, que tinha aquela moça que se transformava em Pantanal? Acho que ela se transformava em onça? Onça. Pantanal, né? Do Pantanal. Essa novela eu gostei muito. Foi a melhor. Isso que eu ia falar, pô. Eu Mas peguei... na Globo teve o... Foi na Globo. Eu peguei a reprise no SBT, quando eu era muito novo ali, 2009, eu acho que reprisou. Então eu lembro da versão da Manchete que passou no SBT e eu vi a da Globo também. Se você pegar, a grosso modo, é a mesma história, eu acho que de Renascer. Salvo o melhor juízo, a história compete ali só muito. Não tem a onça. A única diferença é a onça. Tiraram essa coisa que foi pra Record depois que virou aquele negócio com mutantes. Bicho do mato, as pessoas se misturam. Mutantes. Boa tarde, Josiel. Quem falou foi o nosso André Ramiro, né? O nosso Matias do Tropa de Elite. Agora, Josiel, muito boa tarde. A melhor novela que você assistiu até hoje, por favor. Surfista Prateado. Boa tarde, Pietro. Boa tarde, Papauá. A melhor novela que eu já assisti até hoje foi Os Mutantes. Aí, foi só falar dos Mutantes ali. Mas gostou mesmo? Os Mutantes, gostei. Eu até tentei rever, né, depois, mas eu achei os gráficos tão bizarros. Mas na época parecia era tão muito legal, bom, né? Muito real. Era tão legal, mas eu fui tentar assistir agora, nossa, não consegui, acho que assistir 3 episódios. Alguns conteúdos que são isso. Na tecnologia, pra época e pro nosso entendimento, eram muito coisas absurdas. Hoje, se você pega, tipo assim, eu acho que eu faço isso, né, em casa. Aproveitar, vou te perguntar, Papauá, a melhor novela que você assistiu até hoje? Então, galera, é um negócio bem complicado, porque, tipo assim, teve uma época que Malhação se chamava novela ainda, que era a primeira temporada ali em 95, mais ou menos, era uma coisa que eu assistia contínuo, só que ela virou um negócio de 20 anos de temporada, sei lá. Que é o formato americano, né? Soap opera, que chama. E aí, dos outros formatos, tipo assim, teve algumas coisas que me chamam a atenção, que vem à mente agora, que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu? Que foi criada na época para... A Globo criou ali a narrativa para vir logo depois com a eleição do Collor. Como se fosse uma coisa muito boa. Faz sentido. Bom, a minha novela preferida até hoje foi Avenida Brasil. Eu assisti ali, eu tinha 6 anos de idade, mas a gente ia assistindo quando podia e foi uma novela que me marcou bastante, né? É uma novela realmente muito boa. Reassisti na pandemia, quando reprisou, e A Viagem acho que vem logo ali depois pra mim. E Senhora do Destino. Pronto, eu sou muito indeciso, então tá o meu top 3. Avenida Brasil, A Viagem e Senhora do Destino. Tá aí. Fez uma sequencinha boa aí de Valpo. Vamos lá, falando em destino, Gabriel, passa pra próxima imagem, por favor, porque essa semana também foi. Tá aí, ó. O que você falou semana passada? Brincadeira, né? A Patrícia teve essa audácia, né? Pois é, falou também, né? Brincadeira, né? Ó. O Datena pediu demissão do SBT na sexta-feira, no sábado, perdão, e vai pra Rede TV. Pra gente encerrar o assunto, parar de falar do Datena aqui no nosso programa. Isso. Na noite da sexta passada, a Datena encerrou seu último Tá Na Hora, da mesma forma que em 2011 encerrou seu último Cidade Alerta na Record, uma passagem tão curta quanto. Segundo colunistas, olha isso daqui, Papauá. O jornalista não pediu demissão imediatamente e, mesmo se não pedisse, seria demitido do SBT por mau comportamento. Antes de pedir demissão e assinar seu contrato com a Rede TV,
ele enviou aleatoriamente inúmeras imagens de Jesus Cristo para sua equipe. E não falou mais nada nos grupos, né, de WhatsApp, por e-mail, não sei. O SBT vai anunciar sua nova grade de programação na próxima quinta e dia 15. O Tá Na Hora vai ser extinto para a volta do Aqui Agora. E agora? Exato. Jornal Vibrante. Que vai ser apresentado pelo Macedão da Chinelada. Que é um apresentador de Maringá, parece. Ah, sim, que é o cabeça... O quê? Que é a referência lá de Maringá, da cidade dele. Deve ser, né? Só que das vezes que ele participou do formato original do Tá Na Hora, no começo do ano passado, pensa num cara caricato. Assim, de verdade, não é... Não é Siqueira, assim, tipo... É um Siqueira fabricado. Tava buscando a palavra. Ele é fabricado, ele se monta como um Siqueira. Entendi. Porém, sabe que não é algo natural, né? E acaba ficando um pouquinho chato de assistir, pelo menos pra mim. Bom, o Tá Na Hora vai ser extinto pra volta. Tô aqui agora, no dia 2 de junho, quando toda a nova grade do SBT vai entrar no ar. E no programa da próxima sexta nós traremos todas as novidades anunciadas no dia anterior aqui no Zoom Aurora. Além disso, Bom Dia e Companhia voltará dia 19 com Patati Patatá apresentando e o Casos de Família. E Papauá vai estar. Imagina. Eu ia perder a piada. Quebrou meu raciocínio puro. Mas vamos lá, vai ter mais quem? E o Caso de Família volta com a lindíssima, né? Que Josiel tá... Não é Josiel casado. Nós todos ficamos apaixonados. Platonicamente pode. A Cristina Rocha. O trabalho da Cristina Rocha. Exato, apaixonado pelo trabalho da Cristina Rocha, né? Com casos de família. Mudando de assunto, Gabriel pode pôr na tela. Agora, assunto sério. Abemos papam. Não é? Obrigado. Como foi ficar em segundo lugar, hein, Papá? Vascaíno, né? Já tá acostumado, né? Tem intimidade com o lugar. Passando rapidamente aqui, que a gente já estourou o tempo do primeiro bloco. Robert Francis Prevost, americano, nascido em Chicago, porém naturalizado peruano, foi escolhido o novo Papa pelo conclave. É o segundo Papa do continente americano e sul-americano da história e em sequência, substituindo Jorge Bergoglio, que tinha adotado o nome de Papa Francisco, não é? E este novo Papa, o conhecido no Peru como missionário ou congressista, né, Roberto e não Robert, adotou o nome de Papa Leão XIV. Agora a gente vai para o nosso rápido intervalo e a gente volta já com o Zoom Aurora Debate. É 1 minutinho, só a vinheta, sem comercial, só para trocar aqui tudo do cenário. A gente está de volta com muitas polêmicas. De volta com o Zoom Aurora. Antes da gente ir para o Zoom Aurora Debate, o Papauá, só quero trazer aqui, a gente teve o conclave mais globalizado da história. 70 países diferentes, com 133 cardeais. A gente teve vários cardeais brasileiros que votaram e, obviamente, também concorreram, né, ao papado. E eu queria trazer aqui alguns nomes para vocês. Eu quero que o Papauá apresente esses nomes que eu vou trazer. Olha. Então, em tela cheia, por favor, Gabriel, eu quero que você conheça alguns somente dos papas brasileiros que a gente poderia ter, mas, né, os cardeais preferiram pelo americano/peruano Robert Francis Prevost. Mas a gente poderia ter tido esses papas que vão entrar agora na tela.
Vamos lá. Papa INSS. O Papa INSS. Já está trabalhando bastante aqui no nosso país, né? Em prol dos pobres, principalmente, dos idosos. Seria um trabalho bem interessante aí do Vaticano nesse tempo, me surpreendeu, né, não ter sido aceito, mas talvez porque os votos, né, não foram auditáveis, né? Foram manuais ali. Se fosse uma coisa, né, mais digital, de repente eletrônica, talvez. É porque não contaram com o voto do Nordeste, né? Mas quando entrou com o Nordeste que levaram o outro lá, levou. Vamos lá, o próximo Papa. Papa Lesão 16. 14. Romanos aqui tá trabalhando mal. A gente tem o Papa Leão 14, poderíamos ter tido o Papa Lesão 14, né, Papa? Com certeza. Nas últimas Copas apresentou grandes serviços, até agora, né? Jogando fora, aí, trabalhando em outros países. Voltou pro Brasil, né? Voltou pro Brasil para ser lesionado aqui. Acho que ele não quis voltar para fora, né? Talvez ele quer que continuar com os parceiros dele aqui no Brasil. Aqui a festa dá pra fazer um negócio legal. Fraternização. Faz uma missa cada mês, lesiona de novo e vai pras festas, né? Você tem fama que gosta até de uma vela. Deixa daqui. E o último Papa. Vai se falar. Esse é o querido, é o cardeal aí, o Papa Uá, né? Um querido aqui, já trabalha aqui na Rede Aurora já há algum tempo. Vê se lembra alguém, né? Com esse óculos de atirador de elite. Lembra um pouquinho? Uma barba mais cheia, mas eu acho que teria tudo para ter um momento ali mais ecumênico. Ali, um bom desempenho? Mas aqui, o Papa Uá, ele seria um Papa mais conservador, moderado ou liberal? Conservador. Quem que você acha dos três ali que seria o mais liberal? Que libera tudo? O INSS. Papa INSS. INSS liberar tanto que ia acabar confiscando. Ia pegar de volta. Depois ele pega de volta. Deixa dar uma valorizada, né? Né? E ele fez, mas tem uma coisa que o Papa INSS fez. Ele prometeu que a picanha ia custar o preço de um cafezinho. Quanto que tá o café hoje? Tá a mesma coisa da picanha. Então ele tá cumprindo com as promessas. Alô, Germando, achei uma brecha no contrato, hein, pra falar de política. Estamos aí. Vamos lá, vamos voltar pro nosso programa. Agora sim, Zoom Aurora Debate. Troca aqui o GC, Gabriel, por favor. E vamos pro nosso Zoom Aurora Debate. Hoje nós temos 3 assuntos aqui. Rapidamente, vamos lá. Vou aproveitar, o Papá, pedir para você fazer a introdução desse assunto. Você quer que eu introduza? Fala. Nós estamos consumindo mais conteúdos antigos porque eles são melhores do que os atuais, ou a gente está tomado pela nostalgia. Papauá, por favor. Então, acredito muito na questão da nostalgia, porque vamos relembrar períodos que foram mais tranquilos. Né? Eu acredito. Até mesmo quando você lembra uma coisa da infância, você não lembra o preço do Danoninho, mas lembra de ter tomado o Danoninho. Não vai me contar aquelas histórias tristes, não, mas. Não, vamos lá. Eu lembro o preço do Danoninho. Eu lembro que ele custava umas 5 vezes menos do que custa hoje em dia. Então, até isso é feliz. E aí, você tem aquela coisa, eu acordava mais tarde. Você continua acordando mais tarde. Eu acordava mais cedo. Mas você vai ter uma memória afetiva ali de momentos que foram bem interessantes, às vezes em família, com alguma pessoa, né, que não está mais entre nós. Isso, vamos supor, eu assisti hoje alguns programas, tipo Jubilula, por exemplo, que é a Armação Ilimitada. Sim. Vai me remeter aos momentos que eu assistia junto com meu pai, por exemplo, que não está mais entre nós. E ali você crava que, tipo, você tá assistindo ali e relembrando os momentos. Quando eu era criança eu gostava de fazer isso e tal. E dali vai de acordo com o momento, né, de cada programa. E com a vivência de cada pessoa também, né? Tem gente que assiste um determinado tipo de programa e acaba lembrando de coisas ruins. Porém, eu acredito, não sei a definição exata, mas eu acho que até isso se enquadra como nostalgia, né? Porque é uma lembrança do passado que está sendo remetida por algo que você está vivendo ali naquele momento. Mesmo que não seja boa, mas na maioria das vezes é boa. Na maioria das vezes é boa. Igual recente eu peguei para poder jogar um Contra, que era um jogo do Phantom System,
que eu jogava quando tinha 9, 11 anos de idade. Antigamente os joguinhos você levava décadas jogando aquele negócio, aquele mesmo jogo. Durava, Mas enfim, dos 9 aos 11 eu brincava muito com esse jogo, Contra. E recente eu peguei pra jogar, zerei. Uma coisa que eu não fiz na infância. Mas aí o que me fez? Remeter aquele momento. Tipo assim, era as tardes de sábado que eu ia pra casa do meu padrinho, do meu primo, pra brincar. E ter outros momentos ali, tipo assim, não só em filmes, séries, músicas. O videogame também pode te ajudar e outras ferramentas. Eu né, passei um pouco por isso agora com GTA V. Eu nunca tinha jogado. Porém, eu lembro que quando eu comecei a despertar o interesse por jogar, e obviamente não tinha um notebook, algo que aguentasse, né, o jogo, e nem internet para poder baixar. Eu assistia vídeos no YouTube de youtubers mesmo, de jogo, jogando ali o GTA e tal, e ficou aquela vontade até esse ano, quando eu baixei lá para janeiro, tava jogando GTA San Andreas no celular, falei, pô, tô com o computador aqui, vou baixar. Eu ocupei o notebook todo só com GTA. E aí zerei, assim, foi muito, muito legal. Né? Lembrando dos vídeos que eu assistia e tal. Muito maneiro. Olha, até trouxe aqui, deixar isso aqui com você para você mostrar. Tá? Aí, Phil Collins. Viu só? Não dá spoiler não, mas olha só. Tá. Esse daqui, ó, eu já mostrei uma outra edição do nosso Zoom Aurora. Até dei de presente pro nosso amigo Josiel. Ele me emprestou para poder mostrar de volta. Você sabe, você já percebeu aqui, assistindo o programa e participando, que eu mesmo sendo novo, né, sendo de 2006, eu sou louco por coisa antiga. Então, tinha comprado esse CD aqui, ó. Aqui, ó, CD do Fito Paz, O Amor Depois do Amor, deixar pra você dar uma olhada, Papauá. É só... Dá esse aqui do Phil Collins, obrigado. Eu acho que eu fiz... É só de baladinha romântica latina. Isso daí, rapaz, Josiel ficou maluco quando viu, pediu. Aí eu dei de presente pra ele esse CD. E trazer agora também, ó. Não sei se vai dar pra ler tão bem. Tá aqui, ó. Opa, aqui, isso. Agora, garoto. Phil Collins, esse daqui é o CD do Serious Hits. Serious Hits, meu inglês é péssimo. Ao vivo. Eu sou louco por shows ao vivo, né, e tal. Se você puder também deixar assim pra mim, por favor. E uma coisa que me chama muita atenção nesses produtos mais antigos, né, principalmente os CDs, é justamente isso daqui, ó. Você poder... vou falar primeiro do digital. Você entra no Spotify, você vai ouvir uma música. Primeiro que tem muito anúncio, né? Você não pode, às vezes, escolher se você não pagar ou não craquear, né? A gente não recomenda pirataria, tá legal? Mas tem, vamos supor, estudantes sem desconto, grupo de família. Mas mesmo assim, né? Tem que ficar pagando, às vezes tem que ouvir muito anúncio, não pode escolher a ordem que você quer ouvir. E não tem isso daqui, cara. Olha só. Todos os CDs, até um certo ponto, não sei como estão os mais recentes, vem com um livreto, ó, que é o que eu acho mais maneiro. Você tem aqui um pouco de cada integrante da banda, por exemplo, nesse contexto. Se você puder mostrar... Em maioria, letra das músicas. Exato, nesse tem as letras. É porque aqui é ao vivo, né? E então, a equipe técnica. Isso aqui reforça muito a equipe técnica e a banda. Mas a maioria dos CDs contém a letra das músicas e alguma questão artística do artista, né, do cantor. Esse, inclusive, é completamente diferente do que a gente está acostumado. Esse daí tem várias fotos da sessão que Brincadeira normal, só texto. O Fito Paz tirou tirou pra esse CD. Olha, o encarte realmente tem um cheiro muito forte, não tem? É ácaro, né? É um cheiro de ácaro muito forte, coisa antiga. A letra das músicas aqui, ó, todas, que obviamente não dá pra ler. Mas essa é a graça. É isso que eu gosto muito. Quanto publicitário, hoje é comum essa qualidade, que é o papel colchê. Naquela época era uma raridade. Era uma coisa muito trabalhada, né? Porque a durabilidade é maior e tudo mais. Isso daí tem 33 anos. Esse álbum é de 92. Esse CD, inclusive, que eu comprei, é da época, de 92. E foi o álbum até hoje, o álbum mais vendido de rock na América Latina toda.
Muita gente não conhece, né? Mas fora do Brasil é muito conhecido. E aí, eu até falei nos bastidores... Warner Music. É do Warner, sim. Até falei nos bastidores que eu tinha um presente, né? Palpável e bem grande, né? Pro nosso amigo Josiel. Assim como a gente presenteou ele com o CD do Fito Paz, El Amor Después del Amor, com as baladinhas que ele ficou louco. Eu apresentei aqui pra ele também o Fagner. Não conhecia Raimundo Fagner. Você acredita? Um cara desse... Nunca foi um peixe para o límpido aquário mergulhar. Você nunca foi um peixe, né, Josiel? Mergulhou num aquário límpido, fazendo borbulha de amor? Nunca, não? Ouvindo Fagner. No aquário... Ainda bem que o microfone tá fechado. Mas trouxe aqui esse presente também. Olha, esse daqui sim vai dar pra ver. Preciosidade, Isso aqui é um LP do Fagner, Pedras que Cantam. Olha aqui, ó. Tem lá, tem lado A e lado B, né? Comprei aí recentemente. E você até falou que seu filho, ele comprou também, né? Agora, recente, descobriu a vitrola, né? Que ele, na verdade, sempre viu na casa dos avós, mas resolveu comprar para adquirir discos novos. Tem lançamentos e tem as raridades. Sim, até hoje o pessoal tá lançando Legião Urbanos, por exemplo, sim. Acho que ele pagou cerca de R$80 num disco... Chuta quanto que eu paguei nesse daqui? Espero que menos. 20, pô. É muito, assim, os nacionais são muito baratos. E também muito tem baratos. essa coisa do encarte, né? Isso, quero mostrar para vocês, ó. Aqui o nosso encarte. E aí do outro lado, sim, tem a letra de todas as músicas, olha só. E aqui a gente tem a nossa preciosidade. Além, né, do Fagner, que é belíssimo canto. Belíssima voz. Aqui a gente tem o disco, inclusive com borbulhas de amor nessa edição. Tá nessa edição, é isso aí, ó. Aqui a gente tem um disco que é lado A. Agora tá certo. O lado A e lado B. Tá aqui, ó. Disco de 2 lados. E aí tem que ter todo esse cuidado que a gente viu, né? Na capa, no encarte, na capa do disco e em outro encarte, né? Em outra proteção pra gente não arranhar o disco, não quebrar também, é muito importante. E, cara, eu sou completamente fascinado por coisas antigas, você já percebeu, como eu falei, tô repetindo agora, mas principalmente por CDs, por discos, principalmente por... obrigado. Eu ia falar que tem Cabecinha no Ombro também, que é um outro clássico. Tem. Encoste sua cabecinha no meu ombro e chora. É isso aí, jovem. Papau viu essas coisas na época era lançamento, né? Que tem a Roberta Miranda. Sim. Roberta Miranda. Outra gênia da música nacional, Dominguinhos, né? Gonzaguinha. Vou deixar aqui, depois eu arrumo, senão vai tomar muito tempo. Isso. Aí pode deixar a capa aqui, ó. Deixar aqui a amostra um pouquinho. Isso. Vamos deixar o resto do programa tudo aqui, ó, exposto. Embaixo, deve ficar mais alto. Obrigado. Aí sim. Não, assim não, vai tampar o CD. Vai tampar o CD. Tá, então abaixa. Aí, só um pouquinho só. Aí, ao vivo é maravilha por causa disso. Se tirar o GC agora, deve ficar melhor. Mentira. Não, tira não, que vai mostrar aqui o bastidor. Mas não tem toda uma diferença a questão do ritual de você colocar o CD no rádio ou no toca-CD, ou o disco na vitrola, você ter ali a minuciosidade para poder pular de música e você principalmente poder tocar no CD, você ter essas questões até publicitárias, né? Sim. Do encarte, o cheiro. Eu acho tudo isso muito importante. O que você acha, hein, o ensaio fotográfico também, agora, independente do personagem, mas sim, havia um trabalho de fotografia muito bem elaborado. A gente viu até nesse material, daqui, né, do Fito. E era uma referência que nós perdemos durante muito tempo com essa coisa do digital. Eu acho que pelo Spotify e até mesmo, né, não ter a grande indústria, né, por detrás de todo o material ali,
você perde muito desse valor, inclusive o artista também perde a arrecadação. Sim. O disco de ouro, o disco de platina, aquilo ali era o seguinte, era o molde que o artista recebia como disco de platina, era o molde que fazia tantas tiragens, montar 50 mil tiragens. E ele recebia por cada uma delas. Hoje com o Spotify, ou Deezer, YouTube, Instagram, enfim. Existe, né? Não tem Só que ele não tem como arrecadar. Aí quer dizer, o artista hoje vive basicamente dos shows. E quanto ao streaming também, a gente vê, não vou citar nomes aqui, mas tem artistas que utilizam de máquinas, né? Ali, a famosa mineração. São várias máquinas ao mesmo tempo, automatizadas, para poder dar stream para aquela música tocando em loop, de forma que obviamente não é orgânica, para ganhar. Inclusive, eu acho que Anitta fez alguma coisa nesse sentido. Papauai pode falar, né? Não, posso falar não, pode não. continuar. Só sei da Anitta que teve acho que um prêmio de música que ela ganhou. Foi a questão da música música mais escutada do Spotify. Né, os charts, né, que chamam. Essa parte moderna aí. Enfim. Bom, na época era hits. Não, o chart é a posição aonde está no ranking. Sim. Hoje é Top stream. Tá. Stream, né? Cada vez que você escuta é um stream. E antigamente era real de rádio, né? Você tinha... as rádios davam... tocou tantas vezes a música do Capital Inicial. Sim, por exemplo, davam um valor. Inclusive, existiam os rádio edits, né? As versões ali ou menores, ou sem ser explícitas, ou até com uma roupagem nova para passar só na rádio, né? Tinha essa versão mais comercial, né? Isso, mais comercial. Bom, tomamos muito tempo com esse debate. Nem foi um debate, né? Foi uma conversa aqui de... Matou a saudade. De compadres, né? Pra gente mostrar um pouquinho desses produtos, né, antigos que estão voltando à tona hoje em dia, inclusive. Mas vou fazer a pergunta aqui para cada um para não matar a nossa dinâmica de debate. Primeiro, Josiel, você acha que as pessoas hoje em dia estão consumindo mais produtos antigos do que novos? Porque os novos estão mais chatos ou porque a gente simplesmente está tomado pela nostalgia? Acho que é mais pela nostalgia, né? E também depende do produto, né? Depende do produto. Eu, particularmente, eu gosto de vir e mexer jogar um videogame. Eu prefiro voltar no PS2 e jogar alguns jogos que marcaram a minha adolescência do que ir pro PS4 e jogar os jogos de hoje, entendeu? É mais pela nostalgia mesmo. Correto. É só para poder voltar ali no tempo mesmo, né? Gabriel, o que você acha? Eu sou muito velho, né? Não dava pra perceber. Só que eu tenho a minha nostalgia também. Eu tive a minha infância também, questão de até desenhos que passavam antigamente e hoje não passam mais. Hoje tá tudo muito moderno, o desenho, a pessoa no desenho não fala isso, não fala mais aquilo, o desenho perde até a graça. Antigamente era graça dos bonecos se zoando, brincando um com o outro. Hoje não tem mais isso, então os desenhos não tem mais tanta graça, sabe? Então era melhor. Os desenhos de antigamente, as coisas de antigamente sempre foram melhores do que a de hoje em dia. Perfeito. Papauá, o que você acha? Eu assisto até hoje os Simpsons. Não dava ter uma... Tipo assim, na verdade, tem muito conteúdo mais antigo, não só dos Simpsons, mas de geral. Porque o conteúdo novo, na verdade, não tá... a política que estão agregando aos materiais, as linguagens e todas as narrativas me conduzem a consumir voltar pro antigo, né? Então acho que até concorda um pouco com o que o Gabriel falou, não foi? Então a gente tem um voto pela nostalgia, um voto pela chatice, 2 votos pela chatice e eu vou chatice ficar... atual, né? Chatice atual, sim. Eu vou ficar no meio termo, né? Porque eu acho que é bem dividido até. Eu acho que o que me pesa mais, pelo menos, né, na minha opinião, também é essa questão que vocês dois falaram da chatice atual, do politicamente correto. Sim.
Por exemplo, você me instigou semana passada, me deu um clique de finalmente começar a assistir Cacete Planeta. Boa. E agora é todo dia. O que eu faço quando eu chego em casa, né? Depois das tarefas, como a gente falou no Papauá na Rede nessa quarta agora, tá disponível no Instagram do Papauá, nas redes aí da Rede Aurora também, no meu perfil petrosouza.jorge, o programa completo, 1h30 de bate-papo. Mesmo assim, a gente não conseguiu falar de tudo, né? Tem mais uns 2 ou 3 programas aí pela frente. Hoje também vai ficar faltando coisa. Você já viu isso, né? Pelo tempo. Mas eu termino de fazer minhas coisas, o que eu vou assistir? Não é mais Dr. House, The Office, as séries que eu já tô acostumado. Mas eu tô assistindo um programa atrás do outro do Cacete Planeta. E até acompanhar a evolução ou a regressão que houve do programa. Muito. O formato mudou, né? Em 92 era semanal, depois era mensal, perdão, passou a ser semanal. 2006 morreu o Bussunda. 2010, quando foi o fim, já estava muito chapa branca, muito chato. Tentaram fazer algumas intervenções dentro do video show. Eu acho que tinha uns sketches, alguma coisa Teve, assim. né? Teve eu não... coisa assim, já tentando manter os caras. Que eles tinham uma sala muito grande lá no Projac. Sim, Você chegava, tinha uma parte lá, logo na entrada, que era muito grande lá com a Cacete Planeta e tal, era o escritório deles. Eu agora não, é a parte aí que eu já não conheço. Mas tenho acompanhado todos os programas, tentando seguir ele na ordem. E, cara, é muito do que a gente está acostumado a ver, pelo menos me remete muito, tanto ao Pânico, obviamente, né? É uma escola pro Pânico. Como também na questão das sketches, né? Fugindo das entrevistas, das críticas, mas das sketches, até o formato como passa de uma para outra, dos Caras de Pau. Você chegou a acompanhar? Cara de Pau pouco. Que tinha o Leandro Hassum, o Márcio Smelling, que me remete muito também à questão da nostalgia, porque domingo eu ia de manhã para casa da minha avó e voltava antes do jogo começar, porque a roça virava uma bagunça com o jogo de futebol. Voltava entre os Caras de Pau, que eu acho que tinham esquenta ou temperatura máxima, para chegar em casa antes do jogo das 4 horas. Então eu assistia ali o programa, às vezes com a minha avó, às vezes sem, mas todo domingo eu tinha que assistir. E hoje eu revejo muito, muito, muito pouco. Até algumas músicas também, que, enfim, não vem ao caso aqui, eu não escuto porque, se eu escutar, eu sei que vai me remeter a um período muito específico da minha vida. Não que tenha sido ruim, mas um período tão bom, mas tão bom, que é um prazer que poucas vezes eu quero sentir aquilo de novo, sabe? Então não quero ficar escutando, não quero ficar assistindo. Não vai ter mais justamente a questão do prazer, o sabor de você voltar no tempo com aquilo. Olha, quem tá aqui com a gente é o Antônio Filho, meu amigo Antônio Filho, jornalista. Forte abraço. Vai estar ainda esse mês aqui no Zoom Aurora, hein? Já dando um spoiler aí. Deixa eu ver aqui. A Daia Lopes, acho que falei certo, espero que eu tenha falado o seu nome certo. Meu amigo Renato Ribeiro, repórter da TV Câmara. Tô esperando você aqui também, hein, Renatinho? Tem que aparecer aqui no Zoom Aurora, pô. E o Luciano Antônio, goleiro do Sub-14 do Goitacás. Se você tiver ainda aí, ô Luciano, diz pra mim como é que tá o jogo, hein? Goitacás hoje foi jogar contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, lá perto da capital. Até por isso a gente mudou o assunto do nosso programa de última hora. Enfim, quero saber como que tá o Goitacás, hein? Tá amassando o time do Papauá, que é o Vasco? Como que tá? Conta aí pra gente. Olha, vamos passar para o nosso próximo assunto. Agora um debate mais rápido, tá? A gente vai só fazer realmente a pergunta para cada um para passar rápido para poder finalizar o programa. Vamos lá. O uso desenfreado da inteligência artificial, hein, Gabriel? Tá aí, ó. A gente tem a foto tá até invertido, né? Tem a foto do Papauá e essa montagem aí que eu fiz estilo anime, é isso daí? Isso. É estilo cartoon, Ghibli? Cartoon, né? Um negócio desse. Eu fiz com o chat GPT, ó, de uma matéria que eu gravei justamente lá no Arizão,
E aí a IA me transformou nesse personagem aí, que eu não sei da onde que é. Tá fazendo ali uma entrevista com Goku, né? Parece um pouco do Dragon Ball, né? Tem uns traços ali. Olha, vou só fazer a pergunta pra vocês, começando com o Papauá agora. Até onde a gente vai? Onde nós vamos parar com o uso da IA? 1 minuto, Papauá. Então, na verdade, hoje, por exemplo, eu uso o IA desde o jingle da abertura do Papauá na rede. E tem algumas essas brincadeiras que a gente faz, intervenções. E até mesmo no estudo meu na faculdade. Estou fazendo teologia. E ali eu consegui um aplicativo, um site, que é o notebookml.google.com, que você consegue anexar arquivos de PDF e vai transformar num podcast. Ele vai ter o mesmo time que a gente está conversando aqui. Ele gera toda né? Aquela coisa robotizada, e ele consegue resumir uma aula em 9 minutos, mais ou menos, ali. Pô, legal. Um conteúdo bem interessante. Eu vou dar uma olhada. Você mandou o áudio, né? A gente não conseguiu colocar no ar aqui, que ocupar muito tempo. A gente já está estourando o tempo do programa. Mas eu vou dar uma olhada lá e vamos trazer no próximo programa, tentar trazer. É um uso racional, né? O negócio tem que saber medir até onde que vai, para não tirar a sua responsabilidade para achando que... Então, mas aonde você acha que a gente vai parar? Medicina. O uso na medicina? Sim, para diagnósticos. Não sei o caso de cirurgias, porque já teria que contar com outros equipamentos. Tem um país, agora eu não lembro qual que é mais, mas tem um país que está lançando, né? Está inaugurando o primeiro hospital 100% operado por robôs. Não sei se você viu isso. Não lembro se é Japão ou China, acredito até que seja a própria China. Mas a gente está indo, né, para um caminho ou muito bom ou muito ruim. Gabriel, o que você acha? Aonde que a gente vai parar, hein? Opa. Rapaz, a inteligência artificial tá uma loucura, cara. Eu tô vendo cada coisa. Esse dia eu vi um vídeo muito engraçado, inclusive, que foi sobre o cara. Rapaz, você pode remover essas pessoas que estão no fundo da foto? Aí pode sim. Quando ele foi olhar a foto, as pessoas continuam lá. Aí quando ele foi pensar o que era, as pessoas sumiram, que estavam na foto, sumiram na vida real. Então é uma loucura. É um vídeo engraçado, de piada, sabe? Mas, okay. tipo assim... Não, eu achei que a gente já tinha passado por uma outra dimensão. Né? Não é nada disso não, né? Eu tô até gostando, sabe? Porque ajuda também no dia a dia. Ter eu na escola também ajuda bastante a me poder colar nas matérias. Agora, mas... Então é isso. Ajuda demais e tô gostando demais. Mas você acha que a gente vai para um caminho bom ou ruim daqui para frente? Depende de quem vai conduzir. Se a pessoa souber conduzir a inteligência artificial, vai ajudar na evolução tanto do nosso Brasil, também do mundo. Então, eu acho que pode sim, se for bem conduzida, ir para um bom caminho. Olha, eu mandei aí mais um exemplo do uso, obviamente, racional, né, da IA. Enquanto o Josiel me fala onde ele acha que a gente vai parar, eu peço para o Gabriel preparar essa foto que eu mandei. Foi feita com IA, tá bom? Só preparar no ponto de colocá-la no ar, e crua mesmo, tá? Josiel, aonde você acha que a gente vai parar, hein? Tá fechado o microfone? Abre pra ele. Isso. Papai tá engraçado hoje, né? Aqui, vocês estavam falando aí da IA, eu lembrei que mês passado, eu tava vendo uma matéria no Metrópole, onde um juiz, ele aumentou a produtividade dele em 1.100%. Usando IA? Usando a IA. Nas sentenças, ele aumentou a produtividade dele em 1.100%. E tipo assim, e aí ele tá respondendo hoje a um processo, né? Ele tá respondendo a um processo porque vão investigar, né? Se realmente as sentenças feitas pelo juiz /IA são válidas ou se alguém saiu prejudicado. Até porque a gente sabe que a IA ela não é muito lógica se a gente não preparar ela bem. Eu tô que nem um voco abaixando o óculos assim. Mas se a gente não preparar ela bem, né? Até isso aqui a gente chamou a atenção tem da um justiça exemplo de uma disso. tal maneira que, tipo assim, o cara que levava aí
em uma semana fazia 2, 3 sentenças, começou a fazer 100 sentenças no dia. Só tem de anexar, né? Então, tipo assim, eu acho que se for comprovado que as sentenças saíram de maneira ok, eu acho que é algo muito válido, porque a gente sabe como que a justiça no nosso país, ela é burocrática, ela é morosa. E muito lenta. Muito lenta. Então, se conseguirem usar a IA para fazer com que fique mais ágil, seria bom aplicar não só nas sentenças, mas também em outras áreas do nosso país, né? Tá show. Olha, Gabriel, não sei se a foto tá pronta, mas se não tiver, só passa aqui pro nosso próximo assunto, que vai ter a ver um pouco com os dois. Tem a ver com IA e também com bebês reborn. Que moda ridícula. Porque você não vai sacar um bebê reborn aí não, né? Pode? Não sei, pode. Pode? Pode. Por favor. Trouxe o meu bebê. Esse bebê reborn aí eu apoio. Opa. Cuidado com a barriga dele. É quem está da cirurgia agora. Se apertar a barriguinha dele, eu não sei se ele fala ou se ele vai pro 7 além, né? Olha, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro instituiu, lá na cidade maravilhosa, o dia da cegonha reborn. Cara, não é nem o dia do bebê reborn, é o dia da cegonha reborn. Papauá, em 1 minuto, o que é cegonha reborn e o que você acha sobre essa moda bizarra? Inclusive, tava até aqui na tela, não tá mais, porém você viu que tinha um bebê aqui na nossa foto, sim, né? Aquilo era um bebê reborn, tá, gente? Não é bebê real de verdade, não. É bizarro. O que você acha, Papauá? Então, tem vários fatores. Um é a possibilidade, uma vez institucionalizado, colocado ali em pauta, e vão ter mães, né, desses bebês reborn. A possibilidade também, daqui a pouco, esses políticos quererem colocar que eles tenham auxílios. Pensão socioafetiva. Sim, porque uma vez que foi aceito, a gente fala isso rindo hoje, mas daqui a 3 anos você vai ver. Não, verdade. É porque eu pensei num contraponto aqui, porém eu acabaria sendo até meio misógino. Vou deixar para falar em off, okay. Pode continuar. Mas, de fato, é uma abertura para esses benefícios, né? De classes, né? Vamos botar assim. Perfeitamente. Agora, eu pesquisei esses reborns. Cara, olha que bizarro. Pode custar de 2 mil a mais de 7. Passa dos 7 mil fácil. Esse daqui eu acho que é 2.500. É a foto, né? De lá do catálogo de um produto tá 2.500, cara. Pô, me dá, é um silicone. Eu tô meu filhinho aqui. Cadê, ó? Aí, só não pode muito. Apertar muito ele aqui. Ele tá até com a mãozinha aqui, tá com dor segurar. De barriga. Mas tá aí, ó. Esse daqui é legal. Esse daí é legal, pô. Brincadeira sadia aí, tá ok? Se você apertar, dá até tiro, pô. Tá até com o dedinho ali. Deixa ele quieto. Tá aqui no Karate Kid. Não, já é esse. Não, esse é o Karate Kid, já que não pode falar. É o Karate Kid. Esse é o nosso boy. Vamos deixar ele exposto aí, ó. Aí. Hoje tá cheio. Tá cheio de coisa, né? Cheio de penduricário no programa. Top. Gabriel, o que você acha sobre bebê reborn? Aonde a gente vai parar com mais essa moda, hein? Eu nunca tinha visto muito sobre isso, não, né? Claro, né? Só que eu já vi crianças, meninas assim, carregando um bebezinho reborn na mão. Eu até me assustava. Caramba, uma criança, entendeu? Bebê, Só que bebê você ciborgue, né? Pode entender, você pode ver, se você apertar, ela é como uma criança. A pelezinha é fininha, então é algo assustador. É algo até assustador. Inclusive, esses dias na rua, eu vi 2 crianças carregando esse bebê e eu tomei um susto. Eu, lá, 2 crianças carregando uma criança. Não, é uma boneca. Então, não é uma boneca. Eu até já conhecia, porque a gente já ouviu falar há muito tempo sobre bebê reborn, né? Isso daí não é... Eu não sabia o nome, mas sabia que já tinha essas Não, eu até conhecia o nome, mas que era algo para criança. Não era nesse nível. O que me assusta ainda mais não é uma criança estar com bebê reborn, porque eu acredito que era o intuito inicial, até para treinar, né, naquela visão, né, de criança, né, garota, vai com bebê reborn para aprender a ser mãe e tal. Não vamos entrar nesse mérito. Criar os irmãozinhos, né? Exato. Mas mulheres, né, de certa idade que
talvez estejam até numa idade que poderiam ter filhos de verdade, adotando e tratando como se fosse real uma maternidade reborn. Inclusive, eu recomendo o documentário, ou mockumentário, né, como a gente chama, documentários paródia, né, do Chico Barney, colunista que fala sobre TV. Parece muito contigo, inclusive, você pesquisar aí. Chico Barney, ele fez um documentário, um mockumentário pro YouTube chamado Bebês Reborn Não Choram. Acredito que é isso, vale a pena assistir. Que ele entra muito na mente das pessoas que criam essas crianças. Chico o quê? Barney. Josiel, te pedi aí para você me responder se você adotaria um bebê reborn, assim como o padre Fábio de Mello. Ele adotou? Adotou uma bebê reborn com síndrome de Down. Para curar a depressão dele. Eu fiquei com medo dele falar que era um boneco com a cara do padre. Não. Mas vamos lá. Olha, eu sei lá, cara, eu posso ser um pouco mente fechada pra isso, mas eu acho isso um pouco bizarro, viu? Tô achando isso um pouco bizarro. Eu acho que vai além até do que a gente pode falar aqui no programa. É tá? Tipo quando... Eu não sei se vocês lembram do show do Calcinha Preta, quando eles colocaram uma IA pra... Ai, meu Deus. Aquela moça que cantava lá e era vocalista, né? Que morreu. Ela faleceu, morreu. Ah, sim. Isso. Sim. E aí eles usaram uma IA meio que pra trazer ela de volta pra ela fazer uma mensagem. E trouxe um ar macabro pro show, né? Que a pessoa morta e tal. Nova tá fazendo isso também. Mas então, tipo assim... Foi gravada pelo próprio Paulinho. Em vida, né? Não, então menos mal. Eu acho essas coisas um pouco assim... Mas a minha pergunta você não respondeu. Você adotaria ou não um bebê reborn? Não, de jeito nenhum. Você tá louco. Se chegar em casa, tiver a sua esposa, chegou aqui da Shopee, vai voltar pra Shopee. Vai voltar pra Shopee. Vamos lá. Só 3 mil só. E se fosse esse bebê aí reborn na tela, Gabriel, por favor? Você que tá em casa e vocês aqui do estúdio, vocês adotariam esse bebê reborn? Cadê? Esse daí. Misericórdia. Rapaz, esse aí mesmo que nem entraria, né? Esse é o bebê reborn, né? Ele ia saquear a minha casa inteira. Quero roubar seu amor. Ele ia saquear a minha casa. Agora, eu soube que o Gabriel tava procurando uma bebê reborn pra comprar de 25 anos, mais ou menos, né? Que Gabriel? Gabriel. o nosso Gabriel Monteiro, né? Deixa isso daí quieto. Matias tava procurando lá. A gente tá com quanto tempo exato de programa aí, por favor? Ainda tem mais uns 10 minutos. 5? 10. Tá show. Vamos lá, vamos passar rapidamente então, vinheta, 10 segundos, por favor, pra gente mudar o nosso bloco e encerrar o programa. Um bebezinho. De volta com o Zoom Aurora, agora as nossas indicações de filmes e séries para sua semana. A gente só vai falar, tá? É 30 segundos para cada um. Primeiro, na tela. Vamos lá. Minha indicação dessa semana, é claro, tem que ter a ver com nostalgia, tem que ser coisa antiga. As Noivas de Copacabana é a minissérie de 1992, da Globo, né? Foi ao ar na TV aberta, que é baseada no caso real do psicopata e serial killer de Niterói, Heraldo Madureira. Donato, que é a versão aí do Heraldo, interpretado pelo Miguel Falabella, é um restaurador de arte e serial killer obcecado por mulheres vestidas de noiva. Você acompanhou, Papalá? Sim. E na época passava tarde da noite até pelo... de propósito, né? Muito, muito pesado. Bom, eu não posso nem entrar no detalhe aqui sobre o que o Donato, o personagem do Miguel Falabella, faz
Porém, senão derruba a live, né? O nosso vídeo. Mas, ainda que seja muito pesado, vale a pena muito assistir, não só pelo caso ser muito bizarro, mas pela qualidade também que a Globo na época ainda tinha com o seu padrão. E claro, pelo nosso querido Miguel Falabella, que Papauá é completamente apaixonado. Vamos encerrar assim hoje. Hoje vamos encerrar assim hoje. Especial, mano. Vamos lá. Segunda recomendação. Isso. 30 segundos. Aí, Karate Kid. Ah, não, vamos lá. Cobra Kai. Cobra Kai é a série. Na verdade, comecei a assistir pelo YouTube depois que ela foi vendida pro Netflix. E ali você tinha a nostalgia, porque relembrava as histórias do Daniel San, sendo que já com essa pegada de colocar novos personagens, que seriam os filhos dos dois lados, das duas academias. E assim, gerando até mesmo uma energia, uma parada bacana ali pra a galera voltar pro tatame. Olha que legal. E aí a gente tem agora sim o... Aí agora temos o Karate Kid. É o multiverso, né, do Karate Kid com Cobra Kai. Sim. E juntando aquela versão que teve com o Kung Fu, né? Que eu fui pro cinema assistir Karate Kid. Cheguei lá, era com... Qual o nome do Jack Chan? Jack Chan, ensinando Kung Fu pro filho do Will Smith. Will Smith. Isso. E ali realmente Jaden Smith, eu acho. Ficou desconexo, mas a gente aceitou a ideia. E no final do Cobra Kai... Passou 20 vezes na sessão da tarde, né? Eles contam o porquê dessa história. E aí agora, o Jack Chan vai à América atrás do Daniel para poder juntar os dois e levarem conhecimento pro aluno. Sendo que não tem história de superação como foi do Daniel San. Agora a história é mais de luta, né? Vai ser uma coisa mais interessante ali. E mostrando essa nostalgia, né? Porque a ideia é levar a galera de volta para aquela salinha da sessão da tarde. Tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui hoje. O nosso Zoom Aurora dessa semana falou muito sobre nostalgia. E por isso, né, claro, tinha que trazer alguma coisa antiga. Trouxe muitas coisas antigas. Eu, né? Obrigado. Inclusive o Papauá. E a gente encerra então com essas recomendações de filmes e séries. Isso. A gente volta semana que vem para falar de futebol de base, futebol regional aqui no Zoom Aurora, não com um convidado não, tá? Com vários convidados. Eu te espero semana que vem, mandando um abraço pro Atila Barbosa, um alô pro povão de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino, Braga, para todo mundo. Só camisa 10, você também é, Atila. Um abraço e até semana que vem. Come da bene in cave di I love you.